Boa tarde! E aí, como vocês estão? Ontem nossa aula foi bem legal, não foi? E hoje nós vamos ter mais uma brincadeira junina, tá certo? Bem legal pra gente fazer. Hoje nós vamos utilizar o caderno de desenho, tá certo? E vamos utilizar, ó, essa fichinha aqui, tá certo? E aí hoje, nossa brincadeira junina será, ó, pescaria. Quem aí gosta de pescar? Vocês gostam de pescar? Pronto. Hoje, e aí já trouxe aqui, ó, a pescaria pra gente fazer, tá certo? E na nossa pescaria tem algumas continhas de adição que nós vamos resolver agora, tá certo? Quando tia Ilha puxar o peixinho, você vai ter que adivinhar qual é a resposta. Vamos lá. Olha, nesse peixinho aqui, ó. Quanto é aqui? 3 mais 2. Eu quero ver quem é que vai acertar ali a nossa pescaria. E aí, já contaram? Muito bem! 3 mais 2 é igual a 5! Muito bem! Vamos para outra continha. Aqui, ó. 2 mais 7. Coloca os 7 aqui, ó, na cabecinha, tá certo? E coloca mais 2. Quanto é 7 mais 2? Adivinharam? Muito bem! 7 mais 2 é igual a 9. Muito bem, parabéns! E agora vamos para mais outra continha, tá certo? 7 mais 3. Quanto é 7 mais 3? Quanto é? Essa tá muito fácil. 7 mais 3 é igual a 10! Muito bem! Vocês estão arrasando nas continhas, né? Vamos lá para outra continha. Aqui agora, ó. Deixa eu botar para cá. 8 mais 2. Quanto é 8 mais 2? Eu quero ver. Quem sabe quanto é 8 mais 2? É igual a 10! De novo! Vamos para outra continha. Aqui agora, ó. 4 mais 2. Quanto é 4 mais 2? Acertaram? É igual a 6! Muito bem! Agora, outra continha da nossa pescaria. Quanto é 9 mais 1? Essa tá muito fácil, né? Tá muito fácil. Quanto é 9 mais 1? Quem sabe aí? É igual a 10! Muito bem! E a nossa última continha de hoje. 6 mais 1. Quanto é 6 mais 1? Essa continha tá muito fácil. Eu quero ver. Vocês acertaram? É igual a 7! Muito bem! Parabéns! A nossa pescaria de hoje, vocês gostaram da pescaria? Foi muito boa, não foi? Pronto, muito bem. E agora nós vamos fazer uma atividade da folha, tá certo? Ainda continuamos com o assunto de matemática, tá certo? Que vai ser aqui, ó, nessa fichinha aqui, tá certo? Coloca o nome e a data que tia Ilha vai esperar, tá certo? Coloca aí o nome e a data.
Todo mundo colocou? Muito bem, bora lá. Além do pintor de paredes que a gente viu ontem, não foi? As profissões, o pintor. E aí, ó, além do pintor de parede, existem outras pessoas que gostam de pintar. Ligue cada foto ao conjunto de materiais que cada um usa para realizar a sua atividade. Vamos lá. O primeiro pintor, ele está usando aí, ó, um rolo, que é um rolo que a gente pinta a porta, a parede. Tá vendo aí? Um rolinho? Pronto. E ele também está utilizando a tinta. Tá certo? Então você agora vai ligar ele aonde é que tem um rolo com duas tintas. Você vai ligar o pintor, o primeiro, esse aqui, ó. Tá certo? O primeiro. Nós vamos primeiro fazer esse e depois a gente faz os outros, tá certo? E aí, ó, você vai pintar, você vai ligar ele para onde que ele está usando. Qual é o material? Ele está usando um rolo e duas tintas. Aí você vai ligar, tá certo? O rolo, para o rolo e as duas tintas. De lado dele tem um pintor, mas esse pintor não é um pintor de casa. Ele pinta, ó, as telas. Vocês lembram que Tia Isla trouxe aqui, ó, uma imagem bem bonita, lembra? E aí a gente pintou com a nossa aquarela. Lembra que Tia Isla trouxe uma aquarela? Ele aí também, ó, esse pintor, ele também está com uma aquarela, tá certo? E ele tá fazendo pintura, ó, mas é assim, ó, em telas, tá certo? E aí ele tá usando pincel, aquarela com várias cores, não tem? E aí agora você vai ligar ele, tá certo? Aonde aqui tem uma aquarela, um pincel e várias cores na aquarela. Você vai ligar ele para aquarela, tá certo? Todo mundo ligou? Muito bem, parabéns. E os nossos últimos pintores são vocês, né? As crianças. Elas estão, ó, pintando aí numa folha de ofício e elas estão fazendo um colorido bem bonito. E aí, o que é que elas estão usando? Elas estão usando tinta guache, que é aquela tinta, ó, essas tintas aqui, ó, tá vendo? Aquela que a gente usa para pintar aqui na escola, tá certo? Para pintar à mão, pintar no livro ou na atividade de artes. E aí, elas estão utilizando um pincel, tá certo? Então, vocês vão pintar onde tem, ó, vários potinhos de tinta, tá certo? Essa tinta que a gente pinta em papel. E o pincel. E aí, vocês vão ligar, tá certo? Todo mundo ligou? Muito bem. No segundo quesito, tá dizendo assim: escreva o nome deste objeto que normalmente é utilizado por pintores. Todos os pintores, né, eles usam pincéis. Cada um usa um pincel adequado para aquela pintura. Como a gente viu no exercício anterior, o pintor, ele usou o rolo, porque é mais fácil para pintar casas, pintar parede, pintar a porta. Então, ele usou o rolo, tá certo? Porque, imagine, se o pintor fosse pintar a nossa casa e usasse o pincel que a gente pinta num caderno, ele ia passar o ano todo para pintar, não é? E não ia ficar bem pintado. Então, cada pintor, ele tem um pincel apropriado, ele tem os materiais apropriados para pintar. A tinta que a gente pinta na nossa casa não é a mesma tinta que a gente pinta no caderno, não é a mesma tinta que a gente pinta na madeira. Então, cada pintor, ele tem o seu material específico para pintar determinado objeto, tá certo? E aí, ó, escreva o nome deste objeto que normalmente é utilizado por pintores. Que objeto é esse aqui? É o pincel. Muito bem, é o pincel. E o pincel, nós vamos escrever agora o nome pincel, tá certo? Já vimos que existem algumas letrinhas no meio, lembra que a Tia falou? Existem algumas letrinhas, não é?
Pronto, vamos lá. Então agora nós vamos escrever o nome pincel. Pin, como é o pi? E vamos ver aí que tem uma letrinha, não é pi, é pin. Então tem a letrinha N, tá certo? Então vamos colocar P, I, N. Coloca aí a letrinha P, I e o N. Todo mundo colocou? E ainda tá aí esperando, tá certo? Vocês colocam o P, o I e o N. Pronto? Muito bem. Agora, nós já escrevemos o PIN. E para terminar a palavrinha, pincel. Cé, como é o cé? E aí nós vamos colocar o C e o E. E ó, no final tem um som de U, né? Pincel, mas e ainda também já falou, às vezes a letrinha L, ela tem o som de U, tá certo? E aí nós vamos colocar, ó, pincel, U. No final nós vamos colocar a letrinha L, tá certo? Vamos colocar assim, ó, P, I, N, C, E, L. E aí vai ficar a palavrinha pincel. Tá certo? Todo mundo já colocou o nome pincel? Muito bem. Agora nós vamos virar a folhinha, tá certo? Nós vamos aqui, ó, para essa página aqui agora. Tá vendo? Para essa página. E nessa página, eu sei que vocês sabem fazer muito bem. Tia Ila vai explicar, mas eu sei que vocês fazem sozinhos, né? Mas Tia Ila vai explicar, tá certo? Tem assim, conte a quantidade de pincéis em cada pote e escreva o número correspondente nos círculos. E aí nós vamos contar, tá certo? Primeiro nós vamos contar esse aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 pincéis. Aí você vai colocar aqui, ó, dentro da bolinha, tá certo? Coloca aqui o número 10 dentro da bolinha, tá certo? Faz pequenininho para dar dentro da bolinha. Número 10. Pronto? Todo mundo colocou? Muito bem. Agora nós vamos aqui, ó, para o número, para esse potinho aqui, para a gente ver quantos números tem. Tá certo? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, todo mundo vai colocar o número 14, tá certo? Coloca aí o número 14. Todo mundo colocou o número 14? Muito bem. Preste atenção. Agora que a gente já contou e já sabe a formilinha do 10, né? A gente já estudou a formilinha do 10. Agora vocês sozinhos, tá certo? Sozinho. E aí vocês vão escrever, vai completar aí essa sequência numérica. Tem aí, número 11. Depois do 11, é que número? É o número 12. Coloque aí o número 12. Depois do número 12, é que número? 13. Muito bem, coloca o número 13. Depois do número 13 é o número 14. O número que a gente já colocou em cima. Tá certo? Coloca o número 14. E depois do 14 é o número 15. Bota o número 15.
Agora nós já completamos, ó, a fileirinha de cima, não foi? Já completamos a primeira fileira, que foi essa fileirinha aqui, ó. A gente já fez, né? A gente já fez. Agora nós vamos para baixo, tá certo? E aí, ó, vamos colocar depois do 15. É que número? É o número 16. Coloca o número 16. Depois do número 16 é o número... Muito bem, é o número 17. Coloca o número 17. Depois do número 17, qual é o outro número? É o número 18. Muito bem, é o número 18. E depois do número 18 é o número 19. Muito bem. Estou gostando de ver, viu? Vocês estão, ó, maravilhosos. Muito bem. E depois do número 18 é o número 19. E aí nós encerramos a família do 10, não foi? A gente colocou 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, não foi? Agora, nós vamos colocar o último número, tá certo? Que já é da outra família, mas nós vamos colocar, que é o número 20. Vocês lembram como é que a gente faz o número 20? Pronto, muito bem. Vocês vão colocar o número 20, tá certo? E nós encerramos nossas atividades de classe, tá certo? Nós fizemos a pescaria, trabalhando a adição, não foi? Agora nós fizemos uma revisão dos números das famílias e agora nós vamos fazer uma atividade de artes, que eu sei que vocês amam fazer atividade de artes. E hoje é São João, né? Hoje é véspera de São João. E aí vocês já fizeram aquela comida gostosa, a mamãe já fez, ajudaram a mamãe. A gente fez uma comida deliciosa, não foi? Porque hoje é véspera de São João. Então, já que hoje é véspera de São João, vamos fazer uma atividade de artes bem legal, tá certo? E aí já vai explicar. Ó, a atividade vai ser no caderno, tá certo? Lembrando que quem escreve os enunciados são vocês, tá certo? Não é para a mamãe e o papai escrever. Ó, e aqui tem assim: Colégio e Curso Real, a data de hoje, que hoje é 23/6/2020. E aqui, ó, nós vamos colocar no enunciado cores primárias e secundárias, que foi aquelas coisas que a gente já estudou. Lembra? A gente fez experiência, nós escutamos várias histórias, não foi? Sobre as cores, que devemos respeitar todas as cores, não foi assim? Então hoje nós vamos fazer uma atividade bem legal de arte, tá certo? E aí tem assim: construa um arraial bem bonito, mas lembrem-se, as bandeirinhas só podem ter cores secundárias. Deixa a tia ajudar a explicar. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão desenhar um arraial que vocês quiserem. Pode colocar fogueira, pode colocar o matutinho, pode colocar a matutinha. Vocês vão usar a criatividade de vocês, tá certo? Ninguém pode ajudar. Vocês vão construir, tá certo? Um arraial bem bonito para o nosso São João, para comemorar o dia do São João, que é hoje. E aí, o que é que vocês vão fazer? As bandeirinhas, ó, vocês vão fazer várias bandeirinhas, tá certo? Ó, aqui tem um monte de bandeira. E aí, o que é que vocês vão fazer? Essas bandeirinhas, vocês só podem colocar, só podem pintar elas com cores secundárias. O que são cores secundárias? A gente já estudou, não foi? Quando a gente mistura, ó, duas cores primárias, e aí elas se formam e formam outras cores, elas se misturam e formam outra cor. E aí você só pode pintar as bandeirinhas com cores secundárias, tá certo? Que a gente viu, ó, várias cores secundárias, a gente viu na experiência, não foi? A
gente viu lilás, a gente viu verde. E aí a gente só vai poder pintar as bandeirinhas com as cores secundárias, tá certo? Tia Ilha quer ver qual vai ser o arraial mais bonito, tá certo? E hoje também é aniversário de Brian. Eita, Brian pegou o São João, não foi? No dia de São João é aniversário de Brian. E aí vamos cantar parabéns para Brian. Depois vocês mandam um beijão para Brian, tá certo? Vamos lá? Parabéns para você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Derrama, Senhor, derrama sobre ele o seu amor. Derrama, Senhor, derrama sobre Brian seu amor. Viva Brian! Muito bem, Brian, meu amor, parabéns, tá certo? Que você continue esse menino fofo que você é. Que a gente tá morrendo de saudade de você, tá certo? Beijo, muitos anos de vida, muita saúde, brinque muito, aproveite o seu dia, tá certo? Que a gente te ama muito e está morrendo de saudade de você, tá certo? E amanhã não tem aula, tá certo? Amanhã é feriado. Amanhã é dia de São João, hoje é véspera e amanhã é o dia, então amanhã a gente não tem aula, tá certo? Então até quinta-feira, se Deus quiser, tá certo? E quinta-feira tem mais brincadeira junina, mais atividade, tá certo? E vocês não podem perder. Beijão, fiquem com Deus e até quinta-feira. Feliz São João!